Alô, alô, boa tarde. Ih, deu um zinabre na garganta. Tá faltando gasolina na garganta, hein? Brasil, gente, Minas, no ar a partir de agora. Simbora para mais uma edição, ó. E é urgente, com as principais notícias de Belo Horizonte, de Minas Gerais, de todo o estado. Só que é pro estado todo. Você tem uma denúncia aí? Você tem uma denúncia aí? Então você vai mandar para mim através do meu WhatsApp que vai aparecer no canto alto da tela agora. Você vai mandar para mim a sua denúncia, a sua bronca, porque a gente vai te ajudar a resolver, cobrar das autoridades. Tá faltando gasolina? Tem posto aumentando o preço aí porque tá faltando? Fotografa, filma, manda pra cá que a gente vai fazer a denúncia nesta edição do Brasil, gente. E simbora, porque hoje é o dia da liberdade de impostos. E mais de 800 empresas de Belo Horizonte comercializam produtos e serviços com descontos. A ação é realizada em Minas Gerais e em outros 14 estados. Para se ter uma ideia da quantidade de impostos que a gente paga, o brasileiro trabalha 153 dias do ano só para pagar os tributos, ou seja, 42% do rendimento de cada cidadão fica comprometido com os impostos. Você não sabia? A Laura França vai contar para você agora. Atenção! Quem não chegou com muita antecedência perdeu a oportunidade de pagar R$ 2,28 pelo litro da gasolina. É que a ação que aconteceu nesse posto na região centro-sul de BH foi limitada para 65 motos e 120 automóveis. O Paulo, primeiro da longa fila de carros, chegou ontem ao meio-dia. Para ele, valeu a pena. É R$ 92 uma economia que eu estarei fazendo. A diferença que está sendo comercializado hoje e pelo preço normal, ela é muito alta. E isso aí pesa no orçamento no final do mês. Eu vou conseguir abastecer hoje por um preço real que a gasolina deveria estar. Porque a carga tributária está altíssima. Com o preço médio do combustível de R$ 4,38, a economia pode ser de quase 50%. Porém, se o Dia da Liberdade de Impostos pode ser uma oportunidade de economizar, ele também faz a população questionar a carga tributária dos outros 364 dias do ano. O abastecimento aí que o pessoal faz em torno de R$ 150 por dia, sem o imposto daria R$ 78, né? Então a gente está totalmente indignado com isso. O Impostossauro, mascote do evento, representa o quão jurássicos estão os tributos no país. Não só os cobrados sobre os combustíveis, mas em produtos presentes no dia a dia do consumidor. Já pensou em ir até um supermercado, fazer as compras do mês, gastar R$ 300 e sair com o carrinho cheio? Em um dia sem impostos seria assim, mas na realidade, com esse valor, você sairia com o carrinho assim. É que metade do que você paga são impostos. Temos impostos de primeiro mundo e retorno de terceiro mundo. Essa gestão ineficiente que provoca a alta carga tributária. Os tributos cobrados sobre produtos como desodorante e condicionador, por exemplo, chegam a 47%. Essa rede de drogarias participa do Dia Sem Impostos não só com itens de higiene pessoal, mas também com medicamentos. Se a gente tivesse uma carga tributária menor, isso com certeza levantaria as vendas e melhoraria muito o comércio em geral. No caso dos medicamentos genéricos, o imposto médio é de 33%. Quase um terço do que é pago. Taxa que impacta muito a vida de quem precisa comprar remédios regularmente. Tudo que você compra, você tem imposto para pagar, né? E o resultado disso a gente não vê nada. A gente paga imposto e a gente não vê nada de resultado. Isso aí, é a voz da experiência, a voz de quem vive nesse país há décadas e décadas e décadas e só vê a coisa piorar. Só para você ter uma ideia, o sujeito, por exemplo, muita gente no Brasil recebe o pagamento, 27,5% fica retido. Vai para o governo, 27,5%. Aí você vai abastecer, aí o dono do posto paga imposto, você também está pagando, obviamente. Então vira uma cadeia, um ciclo, que é uma bola de neve, sem fim. E que no final das contas, quem está ganhando é só quem está lá em cima. Só para se ter uma ideia,
Essa greve dos caminhoneiros aí, os caminhoneiros querendo a eliminação, daqui a pouco, inclusive, nós vamos tratar muito desse assunto, não saia daí, mas só para ter uma ideia, eles querem a eliminação do PIS/COFINS e também a retirada da CID. Mas os senadores, de Brasília, muitos deles pegaram jatinhos particulares com medo de acabar o combustível dos aviões e se mandaram. E aí, hoje pela manhã, eu escutava uma entrevista que o Ricardo Boechat fez na Band News com o presidente do Sindicato do Transporte, eu não sei exatamente se é de São Paulo, parece que sim, e ele dizia o seguinte: até hoje, quinta-feira, perecíveis, carga viva e são 3 perecíveis, medicamento, carga viva e perecíveis. Esses passam. Se a greve avançar para amanhã, sexta-feira, ninguém passa. 3 pessoas ficaram presas às ferragens de um carro após uma batida contra um poste no anel rodoviário na manhã de hoje. Ainda não se sabe a causa do acidente. O trânsito ficou congestionado no momento do acidente, mas já está liberado, inclusive, né? Menomale, que já está liberado, nós estamos vendo aí as imagens, né? São fotografias naturalmente, e a situação aí dos carros, mas o trânsito já flui normalmente nesse trecho aí. E dos males o menor também, né? Dos males o menor. Voltando para cá, mais uma tentativa de fuga é registrada no complexo penitenciário Nelson Hungria. Isso acontece em Contagem. Que coisa, hein? Em menos de 30 dias, uns 3 ou 4 que nós noticiamos aqui. Os agentes penitenciários descobriram grades cerradas pelos detentos em um túnel em um dos pavilhões. É a 6ª tentativa de fuga na penitenciária só esse ano. Aliás, de dezembro do ano passado até aqui. Né? Então é praticamente nesse ano. Um vídeo feito no local, que seria do pavilhão 5 da unidade, circula na internet. Um dos presos, inclusive, percorre todo o túnel e fala sobre o avanço das escavações. E que estaria, inclusive, chegando perto das telas de proteção. A descoberta foi feita depois que os agentes desconfiaram da movimentação dos detentos e resolveram verificar na noite de ontem. A terra removida pelos detentos estava escondida em sacos improvisados com cobertores. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Prisional, o trabalho de contenção na área foi realizado com o apoio do Comando de Operações Especiais do Sistema Prisional, que estava na unidade realizando uma ronda programada. Os 15 detentos que ocupavam as celas danificadas vão passar pelo Conselho Disciplinar da unidade e sofrerão sanções administrativas. A situação está sendo investigada administrativamente pela Direção-Geral da unidade. Parabéns pelo trabalho dos agentes que conseguiram evitar o pior. O que me chama a atenção em casos como esse aí, primeiro a movimentação. Não há como não fazer barulho. Não há como não ter barulho, né? E aí é muita terra também que foi retirada. Então, com muita terra retirada, e eles vão guardando essas terras dentro das celas, mas não há eu estou perguntando, sinceramente que não sei, estou perguntando. Não há uma vistoria frequente, periódica nas celas? E aí a gente vê o momento em que o detento entra, onde estavam cavando esse túnel, né? E curioso de tudo isso também e o celular para filmar? Hein? E o celular? Se essas imagens estão aqui fora, mandou essas imagens para quem? Partiu de onde? Quem levou o celular? Filmou e mandou para alguém. Esse alguém recebeu. Quem recebeu? Então, são histórias malucas num presídio que falam, dizem ser de segurança máxima. E aí nós estamos vendo os sacos de terra, né, todos eles protegidos ali pelos cobertores. Mas como é que se quebra uma parede dessas aí, gente? E não há um barulho, não há como você quebrar e não ter barulho. É que os caras também dão um jeito em tudo, né? Então, parabéns aí pelo trabalho. Agora, parece que não está tão difícil, hein?
Meu Deus do céu. 3 tabletes de maconha e 2 balanças de precisão foram apreendidos no bairro Santa Teresa, na região leste da capital. Tudo isso após uma denúncia anônima. A Polícia Militar realizou uma busca na casa localizada na Rua Cristal, onde eram armazenadas as drogas. Identificado apenas como Fernando, o dono da droga está foragido. Mas é muita coisa, hein? É muita coisa, é um volume grande de drogas ali. Parabéns à Polícia Militar, parabéns à Polícia Militar do Estado de Minas, a nossa polícia, porque foi lá, fez o trabalho, ainda não tirou o tal Fernando de circulação, mas a droga foi apreendida. Olha só, a gente vai falar agora de 2 moradores de rua que são agredidos a golpes de facão. Isso aconteceu na madrugada de hoje, lá na Cristiano Machado, na Avenida Cristiano Machado, altura do bairro Sagrada Família, que fica na região leste aqui da capital. Segundo a polícia, as vítimas de 17 e 40 anos dormiam próximas a um viaduto quando foram acordadas por um homem que estava com um facão. O adolescente foi atingido na cabeça e teve traumatismo craniano, já o homem mais velho teve lesões no abdômen e também no braço. Ainda de acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Pronto-Socorro João 23, onde se recuperam. O agressor não foi identificado, está foragido. É uma história estranha, né? Estranha, estavam ali dormindo, debaixo do viaduto, chegou. Será que tem alguma relação com droga? Não sei, nem posso dizer. A pergunta também está feita. E a gente vai ficar daqui esperando novas informações da polícia para informá-los também aqui no nosso Brasil Gente. Na manhã de hoje, cerca de 150 motofretistas apoiaram o protesto dos caminhoneiros e fizeram manifestação pedindo redução no preço dos combustíveis. Eles se reuniram em frente à Praça da Assembleia Legislativa aqui em Belo Horizonte. Então, isso acaba afetando naturalmente a todos, né? A greve dos caminhoneiros. E agora, quem comprou a briga também foram os motofretistas. Muita gente conhece como motoboys, enfim. Eles também entraram, se engajaram nessa campanha, nessa greve, e em que os caminhoneiros estão mostrando a força que eles têm. De fato, sem caminhão o Brasil para, uma frase dita e repetida já há muitos e muitos anos. E a gente percebe só uma coisa que acaba me incomodando. Toda greve eu acho válida. E tanto o professor que vai para a prefeitura buscar os seus direitos, como os caminhoneiros, né? Greve é greve. Eles acham que tem direito, eles vão lá e pleiteiam o que eles estão pleiteando, como, por exemplo, os caminhoneiros, já disse aqui, não custa repetir, né? Querem a eliminação, o fim do PiscoFins e também a eliminação da CID, para que eles tenham uma redução no preço do diesel e tal. Enfim, é uma longa história e eu só estou vendo uma coisa acontecer. Alguns movimentos antagônicos se unindo para defender os caminhoneiros. Me chama muito a atenção. Você tem movimento de esquerda comprando a briga, você tem movimento de direita comprando a briga. Essa briga ela não pode ter lado. Essa briga ela não pode ter lado. A gente começa num dia como hoje, falando de alíquotas absurdas pagas no país e a contrapartida nunca chega, nunca vem. E aí, além dos 27,5% que você paga, os impostos que você paga nos serviços, nos produtos que você consome, você vai de repente perceber que em tudo você está pagando impostos altíssimos, esse retorno nunca vem, né? E aí você começa a perceber que tem gente oportunista entrando nesse movimento. Aí a gente já começa a olhar meio que de olhos tortos. Agora, eu respeito esse movimento dos caminhoneiros, dos professores, eu respeito. Se eles acham, dentro de um país democrático, subentende-se que você tem esse direito, né?
E até agora eles só estão mostrando o poder que eles têm, a força que eles têm. Onde isso vai chegar eu não sei. Porque os senadores que votariam hoje para acabar com esse desespero, para muita gente já entrou em desespero, está vendo aí como estão os postos de combustíveis, né? Falei agora há pouco aqui, os caminhões que trazem medicamentos, cargas vivas e perecíveis passam, mas daqui a pouco eles não vão deixar passar mais. Então o Senado que votaria hoje, que compraria a briga, os caras estão, pegando o jatinho e se mandando de Brasília, com medo de amanhã terminar o combustível lá no aeroporto de Brasília e não ter como se mandar no final de semana. Então muitos já, estão se mandando. Aliás, eu gostaria de saber onde é que está o presidente do Senado, Eunício, porque pelo que eu li agora, antes de entrar no ar, foi o primeiro que pegou o jatinho e deu o vazare. Falando em oportunismo, preste atenção, em Nova Serrana, na região centro-oeste do estado, consumidores denunciaram um posto de gasolina que aumentou o preço do combustível da noite para o dia. Deixa eu ver o vídeo aí, André. Mostra pra mim, áudio e vídeo. População de Nova Serrana, né? Estamos aqui, chegamos aqui atuando no posto, né? A mais da rodovia 262, posto Dinossauro. Um absurdo da gasolina, que estava a R$ 4,79 e agora foi a R$ 5,79. Pediu o fechamento desse posto. De qualquer posto de Nova Serrana que tenha esse absurdo dessa gasolina, manda para todos os grupos do WhatsApp, pedindo a nota fiscal para que o PROCON vai chamar todos os moradores, todos aqueles que abasteceram, para que não aconteça mais essa questão em Nova Serrana. Espalhe esse vídeo aí, R$ 5,79, aumentou de um lado para o outro e agora sim foi interditado e pedir nesse momento agora para que seja baixado novamente. Pessoal, boa tarde. Bom, eu assisti vários vídeos e acredito que você de casa também assistiu, alguns vídeos mostrando que postos do Recife estavam com essa prática, porém lá vendendo o litro de gasolina até a R$ 9,00, R$ 8,99. Aí em Nova Serrana, na região central do estado de Goiás também, o Fabrício está me contando aqui. Agora a gente está vendo na região central do estado, em Nova Serrana, parece que esse posto aí que fica nas margens da 262 ali, na entrada de Nova Serrana. Passou para R$ 5,79 e aumentou R$ 1,00 então o combustível. É um oportunismo monstruoso, lamentável, nojento e asqueroso. E o que o consumidor deve fazer em casos como este? Sobre esse assunto eu converso agora por telefone com o promotor Fernando Ferreira Abreu, que é do PROCON do Ministério Público e vai explicar. Bom, em primeiro lugar, uma boa tarde. Eu gostaria de saber o que de fato o cidadão comum pode fazer. Vai num posto hoje a R$ 4,69 e aí amanhã já está R$ 5,69, R$ 6,69. O que pode ser feito? Boa tarde, promotor. Boa tarde. O consumidor ele deve, acima de tudo, procurar o Estado, seja através do PROCON da sua localidade, procurar o Ministério Público, procurar a Polícia Civil ou a Polícia Militar, para que a gente possa fazer uma fiscalização e, se for o caso, interditar esse estabelecimento e prender em flagrante delito essas pessoas que estão utilizando de um momento de crise, de um momento de dificuldade para elevar os preços sem justa causa, caracterizando inclusive crime contra a economia popular. O Ministério Público tem atuado já aqui em Minas, em parceria com a Polícia Militar. A gente já está com operação em andamento, fiscalizando todos os postos para monitorar esses preços e atuar de forma severa mesmo com essas pessoas que estão abusando de um momento de dificuldade para toda a população e que a gente conta necessariamente aí com o bom senso do nosso fornecedor. Agora, doutor Fernando, me diz uma coisa, até o momento nós já temos alguma ocorrência registrada, alguma ação foi registrada dentro de Belo Horizonte ou na região metropolitana de algum proprietário de posto que cometeu esse tipo de crime? Nós temos algumas fiscalizações em andamento. A partir do momento em que foi deflagrada a alteração, alguns consumidores já fizeram contato com a gente. A equipe de fiscais do PROCON estadual de Minas e do Ministério Público estão no estabelecimento agora, em conjunto com a Polícia Militar, para constatar realmente se tem essa infração ou não. A gente ainda não tem um registro de alguma prisão ou de alguma situação diferente de alteração de preço, mas o próprio sindicato do representante dos postos de combustíveis também foi acionado. Nós pedimos que eles também fizessem essa fiscalização, porque é de interesse de todo o segmento que os preços se mantenham estáveis, até porque a situação que a gente vive hoje
no momento não é nem tanto uma situação de aumento de preço, mas uma situação, inclusive, de falta de combustível para atender as demandas primárias da população. Então, o objetivo nosso é tentar coibir esse tipo de abuso. A gente ainda não tem nenhuma prisão registrada, mas eu acredito que até o final da noite talvez a gente tenha alguma ocorrência nesse sentido. Estamos conversando com o Fernando Ferreira Abreu, que é do PROCON, do Ministério Público, promotor. Doutor Fernando, algumas pessoas ligaram na nossa redação fazendo a seguinte pergunta: o simples fato de pedir a nota fiscal e procurar direto o PROCON, então, não é suficiente, não é este exatamente o caminho a ser seguido, não é? Não, é importante para o consumidor, né, para que a gente tenha uma fiscalização mais rápida, que ele consiga, por exemplo, tirar uma foto. Hoje todo mundo tem um celular, consegue documentar. Tira uma foto do preço e uma foto do preço na bomba, porque outra infração que a gente está recebendo reclamações é que o preço anunciado para a rua é diferente do preço da bomba, do preço que está sendo cobrado realmente do consumidor, que além de ser um crime contra a economia popular, também tem um crime contra a ordem econômica e tributária. Então o consumidor, ele passar para a gente já o endereço do estabelecimento, se tiver algum registro fotográfico e a nota fiscal, ele já nos dá elemento para comparecer a esse posto de combustível com a Polícia Militar, inclusive para efetuar a prisão em flagrante delito. Só a nota fiscal, no primeiro momento, ela vai gerar a necessidade da instauração de um procedimento para apurar. E eu acho que a gente não pode ficar esperando essa burocracia, que é natural, né, que se faz necessária em determinadas situações, para conter uma situação de emergência que é de abastecimento, né, que vai proteger o bolso do consumidor. Muito bem, doutor Fernando, muito obrigado por ter atendido ao Brasil Gente. Um grande abraço, conte conosco aqui para o que necessário for. Eu que agradeço, muito obrigado. Muito obrigado. Bom, então, você que está em casa, e acredito que tenha prestado atenção nas palavras do doutor Fernando, se você notar que em algum posto, se é que algum ainda resta, se ainda resta gasolina em algum posto aqui na capital. Então, se você notar que há esse oportunismo, fotografe, faça a filmagem, peça nota, e aí o Maicon está me dizendo aqui que tem posto que está negando nota fiscal. Que negar nota fiscal? Qual é que é? Não tem dessa. Não tem dessa. São obrigados a emitirem a nota quando você paga o abastecimento. Não tem dessa de negar a nota. Então, denuncie, mas chame a polícia, faça a denúncia, o Ministério Público vai para cima e aí não tem toda aquela morosidade que eu conversava agora há pouco aqui na redação com a nossa produtora, com a Lorena. Dizia, Lorena, com uma nota fiscal na mão e procurar só o PROCON não basta, a coisa tem que ser célere, tem que chamar a polícia e tal, e tá aí. Doutor Fernando explicando exatamente o que deve ser feito. Então, denuncie, porque os oportunistas aparecem exatamente em momentos de dificuldade, ou seja, na dificuldade, eles querem vender facilidade, ganhar em cima do desespero, ganhar em cima dessa demanda que aumenta. É um negócio realmente nojento, viu? Nojento. E depois bate no peito para cobrar de político em Brasília. Com que moral? Com que moral? Ah, vai lamber sabão. A paralisação dos caminhoneiros. Agora a gente entra no assunto que é o assunto mais discutido do dia em todo o Brasil. Só para você ter uma ideia da gravidade e de onde chegou esse detalhe, essa greve dos caminhoneiros e o quanto isso tomou conta do noticiário. A seleção da Sérvia, uma das adversárias do Brasil na Copa, fez a convocação e apresentou a convocação num posto de gasolina para provocar. Esse vídeo está na internet aí, nós podemos até mostrar daqui a pouco, para provocar. Mas na Copa vocês vão ver que nós vamos ganhar e aí nós vamos levar com a bomba para dentro do gramado. Mas brincadeiras à parte, a paralisação dos caminhoneiros já dura 4 dias e o impacto da greve afeta diretamente, consideravelmente, a oferta de combustíveis em Belo Horizonte. Estoque comprometido, filas quilométricas e o preço nas alturas. Nas centrais de abastecimento, alguns produtos também estão em falta e a consequência é uma enorme variação de preço. Peço sua atenção na matéria de Diogo Ramalho. Veja. Batata inglesa, artigo de luxo. Se considerarmos como o preço delas vai subindo, chegando a uma alta de 400%,
A frase não é nenhum exagero. A batata estava em torno de R$60 o saco de 50 quilos, né? Hoje ela está chegando aí a 200, 220, dependendo da sua qualidade. A greve dos caminhoneiros afeta diretamente os setores que dependem do transporte das cargas, como produtores e comerciantes da Ceasa em Contagem, na região metropolitana de BH. Juscelino é produtor e tem vindo trabalhar apenas para organizar e limpar a loja, já que, segundo ele, as poucas frutas no estoque não estão tendo saída. Produtos estão parados nas estradas e aqui sumiram os clientes. O cliente fica com medo de vir na BR e ter os seus carros estragados e mercadoria também ficar presa e perder a qualidade. Então eles preferem não vir no Ceasa. Quem ainda tenta se manter firme é gente como Sérgio, que é dono de um sacolão. Mas no quarto dia de paralisação, ele conta que várias verduras e legumes estão em falta. E o que ontem custava R$50, hoje custa 300. Bancar a conta não consegue não, mas você tem que repassar. E comprar menos. Se não tiver mais nada aqui, tem que fechar. Não dá para ficar aberto. Não tem um produto, permanecer aberto para quê? As contas continuam. Com certeza, diariamente. Outro setor impactado com a greve é justamente o de combustíveis. Desde a manhã de ontem, essa cena se repete em vários pontos da capital mineira e do interior do estado. Quantos postos você já tentou? 4. Nada. Nada. E os que tem, a fila tá a mais de quilômetro. Esse aqui também? Acabou. Então tá. Fazer o quê, né? Por meio de nota, a Minas Petro, entidade que representa os cerca de 4.000 postos de combustíveis de Minas Gerais, informou que 23 cidades do estado, incluindo BH e região metropolitana, registraram a falta de combustível em seus estabelecimentos e revendedores. Esse posto de combustíveis aqui na região da Pampulha, por exemplo, está sem gasolina e etanol desde a noite de ontem. Agora só resta o diesel e que, segundo o gerente, não passa de hoje. De acordo com o Minas Petro, se esse cenário de greve dos caminhoneiros persistir pelas próximas horas ou dias, há sim o risco de desabastecimento geral. A BH Trans, inclusive, informou também por meio de nota que a partir de hoje está autorizada uma redução do número de viagens fora do horário de pico dos ônibus que fazem o transporte coletivo de Belo Horizonte. Bom, nós acabamos de receber a informação que a concessionária BH Airport destaca nesse momento que o problema chegou ao aeroporto de Confins, na Grande BH. Inclusive, a BH Airport, responsável pelo aeroporto, acionou um plano de contingência por causa da restrição na chegada de combustível no terminal. 2 voos, a Companhia Azul cancelou 2 voos que interferiram na vida dos passageiros, um de Belo Horizonte para Vitória, no Espírito Santo, e outro voo com destino contrário. Segundo a companhia, os passageiros que tiverem suas viagens canceladas podem remarcar sem custos até o dia 31 de maio. Então, a informação que acaba de chegar, portanto, a greve dos caminhoneiros e, naturalmente, a não chegada do combustível ao aeroporto ou aos aeroportos, vários deles no país, já começaram a atingir, inclusive aqui em Confins, com 2 voos cancelados. Obviamente que em outros aeroportos do Brasil, o problema é muito maior, principalmente em aeroportos onde são feitas muitas conexões e tal, como Guarulhos, Brasília. Então, ao longo da programação da nossa Band, você vai acompanhar mais detalhes sobre a greve dos caminhoneiros e os impactos diretos na vida de todos nós, ok? Nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, daqui a pouco a gente vai falar de educação, porque o desempenho dos estudantes brasileiros cai ano a ano. Confira. Repensar a mudança no ensino médio implica alterar a desigualdade social no país. Investir, de fato, numa melhoria ampla da escola, ou seja, a infraestrutura, a necessidade de haver articulações da realidade dos alunos com os conteúdos para que a escola ganhe sentido, para que os alunos entendam o porquê de estar estudando A ou B.
Muito bem, estamos de volta. E aí eu já volto perguntando: quer mais emoção na sua vida? Vem pro novo, chegou a nova Claro TV. Na Claro TV, atenção, vem cá, deixa eu te contar na câmera de cá, porque é uma câmera que vai dar uma condição melhor para eu contar essa história para você. Se você quer mais emoção, vem para a Claro TV. Na Claro TV, você encontra os grandes lançamentos do cinema e um montão de conteúdo para a família inteira. Assine agora, porque basta ir em qualquer loja Claro ou ligar, anote aí, 0800 726 3366. Vou repetir, 0800 726 3366 e pronto. Você já tem o melhor do cinema e da TV mundial na sua casa. E quer mais? Com a nova Claro TV, você ainda tem o Now, a maior plataforma de vídeos on demand do país. Eu acho que eu falei certo. Com o Now, você pode ver lançamentos que ainda estão no cinema. Está no cinema e você já está assistindo em casa. E muito mais. É escolher e assistir em qualquer lugar, hein? Na sua casa, no celular, no tablet. Está esperando o quê para assinar a Claro TV? E o melhor vem agora. A partir, sabe de quanto? R$ 49,90. Você já pode curtir a Claro TV com tudo. Ligue 0800 726 3366 ou vá a uma loja Claro e assine a partir de R$ 49,90 mensais. Nada é mais empolgante que o novo. Claro, você merece o novo. Ih, Claro é bom demais, hein? Olha só, mas não adianta a gente antes de sair para o intervalo, eu chamei aqui para um teaser, para uma pequena chamada disso que a gente vai destacar agora, que é o desempenho dos estudantes brasileiros que vem caindo ano a ano. Se não forem feitos investimentos intensos em educação, até 2032, só 2% dos estudantes sairão do ensino médio com conhecimento adequado em matemática, por exemplo. Isso é chocante, chocante. Português é outro grande desafio. Essas conclusões fazem parte de um estudo que acompanha alunos de escolas públicas e privadas de todo o país e você vê agora na tela da Band. Entre quem está às vésperas de se formar, é comum encontrar queixas sobre a dificuldade de aprendizado e também ideias para as aulas ficarem mais interessantes. Eu gostaria que a aula de português tivesse mais teatro, para a gente trabalhar a interpretação, a língua, a fala. A gente pode entender melhor as fórmulas se a gente tiver aula de música na aula de física. Uma aula mais interativa, com mais jogos, onde o aluno participa mais interação, dinâmica, seria a aula que eu gostaria de ter. Ainda estamos longe dessa realidade. O que fica evidente em muitas escolas é baixo desempenho dos alunos para disciplinas básicas. Eu tenho dificuldade em matemática porque eu não consigo entender, porque ele escreve muito no quadro, aí o raciocínio é diferente. Se fosse mais tecnológico, aí a nota podia até melhorar. E o futuro pode ser pior, caso medidas mais eficientes não sejam tomadas para aproximar o aluno da escola e do que é ensinado aqui. Uma projeção feita pela ONG Todos pela Educação mostra que em 2030, 70% dos estudantes devem concluir o ensino médio sem o conhecimento básico de português. A evolução é lenta. Em 2013, apenas 27% conseguiram ler e interpretar. 2 anos depois, o resultado subiu muito pouco. Quando a disciplina é matemática, a situação é ainda mais grave. Em 2013, 9% dos alunos saíram do ensino médio com conhecimentos satisfatórios. Em 2015, esse índice caiu para 7%. Em 2030, o percentual deve chegar a apenas 2%. A projeção foi feita apenas para essas 2 matérias, com base nos resultados de exames que os estudantes das redes pública e privada fazem a cada 2 anos no Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. A meta para 2022, que era atingir 70% dos alunos com desempenho adequado, dificilmente será atingida com os padrões de ensino atuais. Repensar a mudança no ensino médio implica alterar
a desigualdade social no país. Investir, de fato, numa melhoria ampla da escola, ou seja, a infraestrutura, a necessidade de haver articulações da realidade dos alunos com os conteúdos para que a escola ganhe sentido, para que os alunos entendam o porquê de estar estudando A ou B. Esta escola pública aposta em aulas mais interativas, como essa, em que o grupo vai produzir uma revista com artigos relacionados à educação. Um desafio que desperta o interesse e a curiosidade da turma. A gente vai estar trabalhando o editorial, a gente está trabalhando o artigo, que é argumentação. Então isso tudo vai ajudar a gente não só nas aulas de português, mas também para o Enem e para o resto da nossa vida. Sempre que a gente mostra aqui no programa alguma matéria que tenha relação com o governo estadual, com o governo federal, e aí que a gente impõe algum tipo de crítica, aí sempre as pessoas imaginam que você só está criticando o que você é do outro lado. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, já era um problema há alguns anos e o corte nas verbas para a educação aconteceu e foi anunciado aqui no Brasil, gente, inclusive. Nós tratamos de matérias que destacavam o corte de verba para a educação. E a matéria agora mostra a necessidade de investimento na educação. Com essa turma que está aí, não vai virar. É torcer para, como eu disse ontem, para termos condição de acontecer de forma natural uma eleição e que o novo presidente faça o investimento que nós estamos cobrando agora aqui. Porque se não fizer, vocês viram aí. Os números mostram que em 2032, e está logo ali, hein? Está logo ali. Nós vamos ter muita gente que não vai saber fazer contas básicas de matemática e mal vai escrever e vai ler. Ai, papai, dou conta não, viu? Os alunos do ensino fundamental da rede de escolas da Prefeitura de Belo Horizonte voltaram hoje às salas de aula. A greve durou 8 dias. Já os professores da educação infantil continuam parados há 31 dias. Eles exigem receber o mesmo salário dos professores do ensino fundamental. Desde ontem, os professores que trabalham nas UMEIs estão acampados em frente ao prédio da Prefeitura da capital, na Avenida Afonso Pena, região central. Está marcada uma nova assembleia para o dia 29 de maio. Nessa quarta-feira, portanto ontem, não houve acordo em mais uma reunião com a Prefeitura, que já ofereceu um aumento, mas afirma não ter condições financeiras de equiparar os salários. Apoio também para os professores, né? Não podemos ter um comportamento seletivo, né? Porque para o motorista tirar a carteira de motorista e pegar um caminhão e entrar na estrada, ele precisa estudar. Para estudar tem que ter escola, para ter escola tem que ter professor. Então, eu apoio os professores. Nós vamos para um rápido intervalo. Deixa eu fazer uma correção aqui. Eu li agora o comercial da Claro e falei on demand. Não. É on demand. O que é? Sob demanda. Para você, você compra o pacote, R$ 49,90, mas aí você quer assistir um programa que acontece agora, você quer assistir à noite, você vai lá e clica e assiste. Você quer assistir um programa que vai rolar hoje à noite, amanhã, você vai lá e assiste. São as grandes novidades que só a Claro tem para você. Rápido intervalo, daqui a pouco vamos mostrar que um novo remédio é a promessa de amenizar os sintomas da enxaqueca. Uma boa notícia para quem sofre da doença que é séria, confira aí. É uma dor imobilizante, né? Você não consegue fazer nada. Você não pode mover a cabeça que dói. A cabeça parece que vai estourar. Já cheguei a ficar 2 dias fechada. Muito bem, estamos de volta com o Brasil Urgente Minas desta quinta-feira, 4h49 na hora oficial do Brasil. Hora certa para você. Atenção, você que sofre de enxaqueca. Dor de cabeça é um negócio complicado demais. Um novo medicamento foi criado para aliviar os sintomas, a intensidade e a quantidade de vezes que a dor aparece ao longo do mês. A novidade, por enquanto, está lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil já tem paciente contando os dias para ter acesso ao produto. Quem sofre com enxaqueca, imagina só uma dorzinha de cabeça que a gente tem, vez por outra. Já tira a gente do sério, imagina quem tem a doença, quem tem um problema e vive com isso diariamente.
Veja na tela da Band. Já são 20 anos sofrendo com a enxaqueca e há mais de um ano essa enfermeira está afastada do trabalho. A mudança de tratamento é constante para controlar as dores de cabeça. A medicação que a gente toma hoje, ela aumenta o apetite demais, queda de cabelo, um sono exagerado, uma moleza. É como se eu não tivesse energia. Um novo medicamento produzido especificamente para combater a enxaqueca acabou de ser aprovado nos Estados Unidos. É a primeira substância desenvolvida para atuar na proteína que dá o gatilho para as crises. O Aimovig tem como base um anticorpo sintetizado em células vivas. Por isso, custa caro. O tratamento é feito com injeções mensais, com preço equivalente a R$2.000. Ainda não há previsão da chegada do medicamento no Brasil. Ele tem pouquíssimos ou até nenhum efeito colateral. E os outros medicamentos são muito mal tolerados por alguns pacientes. Uma qualidade de vida muito melhor, com uma redução significativa na frequência de dias com dor de cabeça, redução da intensidade das dores, da duração das dores. A enxaqueca é mais do que uma simples dor de cabeça. Ela vem acompanhada de sintomas como náuseas, complicações intestinais, sensibilidade à luz e a sons. Cerca de 30 milhões de brasileiros sofrem com enxaqueca. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ela é a doença que mais causa incapacidade entre os 15 e 49 anos. Em boa parte dos casos, analgésicos e medicamentos convencionais não são suficientes para controlar a dor. É uma dor imobilizante, né? Você não consegue fazer nada. Você não pode mover a cabeça que dói. A cabeça parece que vai estourar. Já cheguei a ficar 2 dias fechada, trancada. O novo medicamento já é uma esperança para quem tenta há muito tempo conviver com a enxaqueca. Eu espero voltar a trabalhar, voltar a estudar, voltar a interagir mais com a minha família, com os meus amigos. E a gente espera que venha num valor acessível, porque se vier muito caro, a gente já não está dando conta da medicação. Mas eu conheço muita gente que sofre com isso, viu? E dizem que é desesperador, porque a dor não passa, né? Intermitente, vem, vai, passa, aí volta mais forte e tal. Meu Deus do céu. Pessoal, mesmo após o acordo entre os deputados mineiros e da base do governo e da oposição, mais uma reunião plenária é encerrada nesta quinta-feira por falta de quórum na Assembleia Legislativa de Minas, hein? Após quase 4 meses, os parlamentares ontem mantiveram 2 vetos do governador Fernando Pimentel e os outros 16 ainda permanecem na faixa constitucional, ou seja, tem preferência de votação sobre as demais proposições. A próxima reunião agora será realizada na terça-feira, dia 29 de maio. Os deputados estaduais da base e da oposição travam uma queda de braço devido à possibilidade de venda da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, dona da maior reserva de nióbio do mundo e que fica em Araxá, no interior de Minas. A base governista alega que a venda poderia aliviar o caixa do Estado. Já a oposição diz que o Executivo Estadual quer vender a empresa a preço de banana. Em 2018, os 77 deputados estaduais já embolsaram quase 9 milhões de reais apenas com salários. No ano passado, os políticos ficaram quase 5 meses sem votar um projeto de lei. 4 meses fazendo o quê? Coçando? 4 meses fazendo o quê? Recebendo em dia salários, penduricalhos, para fazer o quê? Nada, 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 nada. Impressionante, meu DJ. Os caras trabalham 4, se você trabalhar 4 meses na empresa onde você que está em casa, nós aqui, se trabalhar 4 meses sem render absolutamente nada, você é demitido. Mas os deputados podem ficar 4 meses sem votar um projeto de relevância. Porra, o que esses caras estão fazendo da vida, hein? Mas a eleição está aí. É uma ótima oportunidade para fazer uma limpeza geral e arrancar esse monte de cabaço de lá, entendeu? Ficar mamando nas tetas do dinheiro público e não fazem reticências nenhuma. Minha vontade era de xingar o palavrão. De vez em quando sai um sem querer. Mas agora, como foi premeditado, eu preferi evitar.
Em votação daqui a pouco, às 17 horas, dentro de 7 minutos, o Tribunal Regional Eleitoral pode pedir a cassação do mandato do então governador Fernando Pimentel. Uma corte julga 2 ações de supostas irregularidades nas despesas da campanha para eleições do governo de Minas em 2016. 5 desembargadores e 2 juízes participam do julgamento. A corte irá analisar uma representação sobre o gasto ilícito de recursos eleitorais e uma de suposto abuso de poder político e de autoridade durante a campanha de 2016. O Ministério Público de Minas pede improcedência do processo. Portanto, acontece daqui a pouco. E aí, no programa de amanhã, a gente fecha a semana trazendo o resultado, ok? O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou hoje a prorrogação por mais 60 dias de um dos inquéritos abertos contra os senadores Aécio Neves e Antônio Anastasia, do PSDB. Esses inquéritos foram abertos a partir das delações premiadas de ex-executivos da Odebrecht e apuram se os ex-governadores receberam vantagens indevidas na campanha de Anastasia ao governo de Minas em 2010. O Gilmar Mendes, ele é impressionante, né? Como ele facilita a vida de uma turma de um lado, aliás, uma turma de um lado, ele facilita muito a vida. É impressionante. Ei, Gilmar Mendes, é melhor que um lactopurga. O lactopurga solta também. Faculdade, peraí, tem uma informação chegando. Peraí, André, informação que acaba de chegar. Você passou para cá. Então, faculdades da capital, atenção, hein? Faculdades da capital cancelaram as aulas noturnas em função do efeito cascata da falta de combustível nos postos. Quem vai de carro não tem gasolina e quem utiliza os ônibus, a frota de coletivos também foi reduzida. Portanto, aulas canceladas. Aulas canceladas. Você que estuda aí, será que na minha faculdade? Pega o telefone e liga lá para confirmar. Porque muitas aulas canceladas. Agora nós temos aqui vamos fazer uma sugestão que pode resolver nosso problema. Mostra aí, André. Com falta de combustível. Aí, ó. O sujeito meteu um salameiro ali. Eu tenho uma dó danada de cavalo, sabe? Por mim, não podia existir, mas enfim. Aí o cara pegou a carroça lá e meteu um caminhãozinho, olha lá a cordinha na mão dele. Na estrada. Vou mandar pro pessoal. Luz de salão. Meu carro é uma tudo. Tem freio. Olha o ventilador, ventilador. Cinto de segurança. Olha o cinto, 3 pontos. Beleza. Vou mandar seu carro lá pra banco. Agora vê só o cavalo. Olha lá, vai puxar. Valeu! Olha aí, rapaz do céu. Não se assuste se você cruzar pelas próximas horas com vários iguais a esses aí. Joel da Atena vem aí no Brasil, gente, contando tudo da greve dos caminhoneiros, a repercussão, os impactos, a partir de agora na tela da Band. Um abraço e até amanhã.